Muito bem, a gente volta à Vida e Saúde agora com Claramente, onde o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, vai trazer aqui respostas para dúvidas que vocês, telespectadores, mandaram para a gente. Dúvidas bastante interessantes. Acompanhe agora no Claramente. Olá, muito obrigado por sua audiência e por enviar suas perguntas. Eu vou responder algumas delas hoje. E lembre-se de quando vocês enviam perguntas, em geral existe uma coincidência de temas, ou seja, eu recebo perguntas de pessoas diferentes, né, com o mesmo assunto. Até porque os sofrimentos, os conflitos, as lutas pessoais em termos de vida mental, emocional, são meio parecidas. Você pode enviar sua pergunta, então, para o nosso WhatsApp, é o DDD 12 982660004. Vamos então para a primeira pergunta de hoje, que me foi enviada pela Alexandra, que diz o seguinte: eu estou com alguns sentimentos de aversão à minha mãe. Ela sempre me agrediu verbalmente, principalmente na minha infância. Mas essas agressões continuaram na vida adulta e hoje não suporto mais conviver com ela. Ela é uma pessoa muito difícil e meu desejo é ficar longe dela. O que eu devo fazer? Me ajuda, não aguento mais. Alexandra, olha, é incrível como que alguns pais e mães maltratam seus filhos de uma forma que parece que não avaliam o que fazem. Por que eles quiseram ter os filhos, não é mesmo? Muitas jovens que engravidam e ganham bebê não têm condição nem quase de cuidar delas mesmas, quanto mais de uma criança. Mães abusivas com seus filhos possivelmente foram vítimas de abuso na infância delas, mas isso não justifica que elas repitam com seus filhos o que sofreram em seu passado. Se essas mães procurassem aconselhamento, muito poderia ser melhorado no seu jeito de lidar com seus filhos, evitando traumas que podem marcar para a vida toda. Você tem o direito de conversar com a sua mãe, né, com ela, e dizer, mesmo que você a respeite, né, como mãe deve fazer isso, né, que você não está mais conseguindo conviver com abusos. Explique para ela o que você sente com o que ela faz. Veja que o foco da conversa com ela deve ser o que você sente com as atitudes dela. E explique como é difícil conviver com esses sentimentos dolorosos que você tem devido à maneira dela lidar com você. Se esse diálogo não resolver, então você precisa pensar em como pode dar um passo para a sua independência emocional e econômica. E explicar a ela que, se ela continuar com as atitudes abusivas, provavelmente você terá que pensar em morar sozinha ou se afastar dela, mesmo que isso exija de você despesas extras. Ao conversar com ela sobre essa possível necessidade de afastamento, diga que tipo de abuso ela faz e que você já não aguenta mais. E diga que você precisa preservar sua saúde mental, que fica em risco com o convívio no ambiente abusivo. Finalmente, pense que você precisa aceitar que não teve e não tem a mãe que gostaria e merecia ter. Isso significa abrir mão do desejo de uma mãe melhor, aceitar a perda e cuidar bem da sua vida, de sua privacidade e de sua individualidade. Afinal, a sua vida não é a sua mãe. Deixe que ela viva a vida que ela quer e pode viver, e viva a sua com a ajuda de Deus. Bom, agora vamos ver a pergunta de Jaqueline. Jaqueline disse o seguinte: eu tenho crise de ansiedade e quando isso acontece, meu coração fica acelerado. Por que isso acontece? Bom, obrigado pela sua pergunta, Jaqueline. A ansiedade excessiva ou exagerada, ela ativa a produção de hormônios do estresse, como a adrenalina e a cortisona. Quando a adrenalina é liberada porque a pessoa está com ansiedade alta, ela ativa o músculo cardíaco que passa a bater mais rápido. E chamamos isso de taquicardia ou aceleração do batimento cardíaco. Muitas pessoas que têm ansiedade alta frequentemente podem desenvolver a crise de pânico, ou uma fobia, ou um outro transtorno de ansiedade.
Por isso, verifique a causa de sua ansiedade excessiva. Veja o que pode fazer para reduzi-la e assim você não mais terá a aceleração do coração sem motivos importantes. Agora vejamos a pergunta da Vilma. Ela disse assim: eu sou solteira e a minha irmã eu e minha irmã cuidamos da nossa mãe com 89 anos e meu pai com 94 anos. Eu me sinto muito presa a eles. Tenho uma mãe narcisista, ela cobra muito de nós. Como devo proceder? Oi, Vilma, pense bem. Você tem o direito de viver a sua vida sem se sentir presa a seus pais. Eles não podem prender você nem do ponto de vista físico, nem emocional, se você não permitir. Exerça seu direito de viver uma vida independente, o que pode ser praticado ao mesmo tempo em que você e sua irmã cuidam de seus pais. Faça o melhor por eles e para eles, mas não abandone a sua individualidade. Não precisa fazer as coisas que são ligadas às cobranças de sua mãe, afinal, vocês são adultos e você precisa viver as convicções que tem do que deve e do que não deve fazer. Não é ela que tem que definir a sua agenda de atividade, Vilma. Ela pode até querer comandar, mas você não precisa ceder e nem ficar com culpa por isso. A telespectadora de nome Paula enviou a seguinte pergunta: eu gostaria de saber sobre saúde mental infantil. Meu filho adolescente, tenho tido muito atrito com ele. Ele fica muito tempo no computador e percebo que começa a ficar irritado. Eu não sei como monitorar, pois eu trabalho o dia todo e mesmo fazendo ligações para ele, não consigo convencê-lo a fazer outras atividades. Oi, Paulo, olha, lidar com adolescente é um desafio mesmo, porque normalmente, eu estou dizendo normalmente, né, o jovem é inconsequente, ou seja, ele não mede as consequências do que faz. Em certos momentos, os adolescentes dizem para os pais: não se meta na minha vida, já sou adulto e sei o que faço. E no mesmo dia, mais tarde, fala assim: eu não consigo viver sem o apoio de vocês, por favor, me ajudem. Então, esses altos e baixos, é normal. A vida de uma criança ou jovem precisa ser dividida entre estudar, brincar, ter contato com os amigos, conviver com a família, ajudar em casa com tarefas gerais domésticas, ter acesso ao computador e celular sob vigilância dos pais e na idade apropriada para ter esses equipamentos e usá-los. Pai e mãe são responsáveis por educar os filhos nesse sentido, os dois, pai e mãe. Uma maneira boa de lidar com seu filho adolescente é ajudá-lo a construir uma agenda de atividades diárias, na qual precisa ter momentos para estudar, para ajudar em casa, para estar com amigos, para ter acesso controlado ao computador e celular. Explique a ele que se ele obedecer na execução dessas tarefas, ele terá direito ao uso do computador em horas determinadas por você. E diga que se ele não obedecer, então isso significará que ele estará agindo como criança e assim você vai precisar tomar uma atitude que qualquer pai ou mãe toma com uma criança pequena, que é restringir o uso do, entre aspas, brinquedo, que no caso dele é o computador. A sua regra não deve ser nem permissiva e nem ditadora, ou seja, não seja frouxa e nem rígida, mas ele precisa cumprir aquilo que você sabe que será melhor para ele, mesmo que ele não aceite. Em resumo, ou ele entra num acordo com você que será bom para todos, ou ele perde o acesso ao computador por agir como uma criança pirracenta que fica irritada quando os pais colocam uma disciplina necessária. Era isso por hoje que eu queria compartilhar com você. Obrigado pela sua participação. Mande sua pergunta, tá? Então envie para nosso WhatsApp, DDD 12 982660004. Até o próximo Claramente. Obrigada, doutor César. Isso mesmo, você pode fazer parte do Vida e Saúde e você também pode compartilhar o Vida e Saúde e o Claramente com todo mundo que você quiser. É só acessar o nosso canal no YouTube, no endereço youtube.com/Vida e Saúde NT.
acessar esse conteúdo do Claramente nas playlists disponíveis ali e você também vai poder ativar a notificação, receber conteúdo assim que a gente postar ali. Aproveita para se inscrever, porque daí você recebe automaticamente as nossas postagens e também você pode compartilhar saúde com todo mundo que você conhece. Bom, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem receita de 2 bebidas que eu tenho certeza que você vai amar. Uma é o smoothie de abacaxi com morango e a outra é o suco de maracujá nutritivo. Não sai daí que eu já te ensino essa receita.